É com imensa alegria e sentimento de profunda gratidão a Deus que hoje podemos celebrar os 140 anos de história desta denominação considerada uma das mais expoentes da Reforma Protestante, que tem o relacionamento fraternal como base de seu crescimento e diferença que impactou a história, onde através do movimento dos irmãos tem como seu salão de cultos o que denominamos de casa de oração. Os acontecimentos que desencadearam o início do que viria a ser chamado de Movimento dos Irmãos Unidos deram-se em 1825 na cidade de Dublin, na Irlanda. No início, os irmãos encontravam-se apenas para o estudo das Sagradas Escrituras e para a oração. O irmão Anthony Groves foi quem deu o pontapé inicial para a criação deste importante movimento e em pouco tempo ele havia se espalhado pela Europa e outros países, inclusive o Brasil. O pensamento de Anthony Groves norteou aquele que viria a ser mundialmente conhecido como Movimento dos Irmãos. No primeiro boletim periódico dos irmãos se lê: a igreja não consiste em ritos ou cerimônias, mas onde 2 ou 3 se reunirem no nome do Senhor Jesus, ali ele está no meio deles. Ali é um refúgio para o mais fraco do seu povo. Anthony Groves relata a base do movimento dos irmãos, dizendo: não tenho dúvidas que está em conformidade com a vontade de Deus nos reunirmos em simplicidade como discípulos, não almejando nenhum púlpito ou cargo, mas certos de que o Senhor nos edificará juntos como lhe aprouver e usará um de entre nós. O início do movimento dos irmãos no Brasil tem relação com 2 servos de Deus, o Sr. Richard Holden e o Dr. Robert Calley, missionário pioneiro do protestantismo no Brasil, chegando aqui em 1855 junto de sua esposa. A primeira reunião dos irmãos do Brasil aconteceu em um domingo, dia 7 de julho de 1878, onde cerca de 6 pessoas passaram a se reunir nos moldes dos irmãos na cidade do Rio de Janeiro. A tolerância, compreensão e um relacionamento fraternal com outros grupos evangélicos passou a ser o comportamento da maioria dos irmãos do Brasil. A igreja local que se reúne à rua São Carlos, número 104, no Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, é a continuação daquele primeiro grupo que nunca deixou de existir e está completando 140 anos de existência no mesmo local. Com o passar do tempo, um irmão do Rio de Janeiro se mudou para a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde em 1900 iniciou o movimento dos irmãos naquela cidade e em 1931 fundou a Casa de Oração ali. No início do século XX, a expansão do trabalho dos irmãos levou a Casa de Oração para Minas Gerais. Foi na cidade de Carangola, em 1901, que a reunião do Movimento dos Irmãos, encabeçados por famílias instaladas na região, levaram muitos à conversão ao Evangelho, inclusive muitos fazendeiros. A partir daí, o movimento foi se expandindo para outras cidades e estados como Vitória no Espírito Santo, Norte do Espírito Santo, Governador Valadares, Norte do Paraná, entre outros. Hoje é dia de agradecer a Deus pelo trabalho evangelístico, social e salvação de almas realizado ao longo destes 140 anos de história da Igreja dos Irmãos no Brasil, cujo salão de cultos é denominado Casa de Oração.